Eu salve a igreja com a paz do Senhor. Amém. Nós vamos deixar o versículo inicial para João 14, 27. Todo mundo conhece, mas vamos ler em reverência e lembrança da palavra de Deus nesse momento. Deixe-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. Na linguagem de hoje, deixo com vocês a paz. É a minha paz que eu lhes dou. Não lhes dou a paz como o mundo a dá. Não fiquem aflitos e nem tenham medo. Amém, irmãos? Amém. Podeis assentar. Então, irmãos, vamos lá. Vamos começar já, né? Todo a gente começa já profetizando aí. Amém. A gente está falando de paz, de descanso. Então, eu quero profetizar sobre vocês, sobre a minha vida. Amém. Descanso, Amém. paz, felicidade, bem-estar, libertação de mágoa, de ressentimentos, de complexos de inferioridade, liberação de perdão, Amém. descanso. Tá? Amém. Então vamos descansar no Senhor, descansando no Senhor. Amém, irmãos? Amém. Porque eu fiquei pensando assim, a gente às vezes, cara, a gente pede isso, pede aquilo, faz aquilo, é uma luta, e você quer conquistar, e você quer melhorar, que você vai ficar naquela situação, chega uma hora que você fala, não quero mais nada, não, só quero descansar, né? Não quero mais nada. Hoje eu não quero sair de casa, eu quero só descansar. Se você está cansado do mundo, das aflições do mundo, das situações que estão ocorrendo, das lutas que você está tendo, mesmo com vitória, você descanse no Senhor. Fique com Ele, acredite nele. Eu viajei no final do ano, fui ver meu filho, estava fora daqui, teve o fuso horário, voltei e fiquei um tempo dormindo tarde e acordando muito cedo. Às vezes eu dormia 3 horas. Na noite nem dava. Às vezes você chegava em casa, a gente cochilando anterior, não estava acontecendo nem isso. Então eu fui começando, na hora você não percebe, você fala, puxa, como é 3 horas, já acordava, às vezes estava desperto, sentia um pouco. E foi indo. Aí nós tivemos a palavra, né, que nenhum mal chega à nossa tenda na semana passada, que a gente comentou. Isso foi no sábado. Lá para uma segunda, terça-feira, eu comecei a sentir um mal-estar. Falei, puxa, a gente prega isso e a coisa está chegando. Mas aqui já foi comentado, porque a gente comentou naquele dia também. Você, quando Deus às vezes deixa chegar alguma coisa perto de você, para te avisar também, né? Então, às vezes ele permite que você bate o carro para você, você está andando de rápido demais, você não está prestando atenção, para você não ter uma. Então, você não se machucou, Deus te livrou do mal, como eles falam, né? Ele livrou desse mal, do mal maior. Mas teve uma situação que você arruma o carro e está pronto, mas está te libertando às vezes de uma coisa muito pior que pode estar aqui ocasionando. Mas o que acontece? Eu fui deixando essa coisa continuar até que eu fiquei meio fraco e me senti mal. E tive febrícula, mas só que assim, tinha que operar, eu não parei. E Deus me sustentou. Só que nessa fase que eu fiquei meio assim, eu fiquei tão bonzinho, eu parecia um amor de pessoa. Só ela brinca, né? Eu passei e falei, nossa, como ele é calmo, você casa não fica olhando uma para outra assim. Porque lá na hora é óbvio que não é que eu sou fingido, eu sou calmo mesmo, eu gosto de atender, eu gosto de conversar, eu gosto de escutar, mas para funcionar tudo aquilo tem que estar funcionando bem. Às vezes a gente é meio intolerante a algumas coisas, e tem formas e formas de serem feitas. Você pode não permitir, faça aquilo de uma forma mais educada, mais cordial, mais normal, né? Mas às vezes a gente explode, fica. Então eu estava tratando todo mundo, não só os pacientes, mas todos, muito cordialmente, muito bem. Eu falei, puxa, a gente precisa às vezes passar algumas situações para a gente se encontrar e ver. Aí você começa a melhorar, você já começa de novo. Eu falei, opa,
Opa! Então, o aquebrantamento, né, que nós temos com o Senhor, nos faz essa situação de calmaria, de estar com o Senhor. Então você pede perdão, quando você está lá no fundo do poço, Deus te ajuda, você fica de bem do Senhor. A hora que você está bem, você já começa a pôr as maninhas de fora de novo. Então, nada de vez em quando passar por algumas situações para te colocar na linha. Então, não só acaba deixando que você consiga voltar para aquilo que Deus quer para você. Mas aí, como está assim, Deus dá paz para a gente, né? É uma promessa do Senhor aqui. Deixo com vocês a paz, é a minha paz que lhe dou. Não lhe dou a paz como o mundo a dá. O mundo está dando paz. Onde a gente acha paz nesse mundo hoje, irmão? Ainda bem, né, que não tem nada a ver com a paz desse mundo. A paz que tem no mundo é aquela momentânea de alguns minutos. Daqui 2 segundos, né, aparece alguém maluco na tua frente, que te tira do sério, que não deveria, mas porque não existe paz mais. É uma guerra constante. É uma guerra constante. Todo dia você tem que matar um leão. Não o elefante também. O elefante é maior que o leão. Mas o leão é mais bravo. Todo dia você se lidar com guerra no dia a dia. É na rua, andando no trânsito, no seu trabalho, no seu lar, às vezes, até dentro da igreja. O mundo já é maligno. Está muito difícil conviver. Quanto mais se prega a igualdade, as situações que não pode cuidado com isso, cuidado com aquilo, lógico que tem que ter tolerância, é óbvio. Deus prega o amor, Deus foi o primeiro a pregar o amor. Não é agora que está se pregando o amor, é que nunca pensaram no amor antes. E agora ficam fazendo como se fosse novidade isso. Isso é obrigação de todo mundo. Não tem que ter lei, a gente tem obrigação de tratar o próximo bem. Mas a guerra é contínua. E você acha que na guerra se constrói alguma coisa? Davi queria construir o templo. Ele preparou tudo para construir o templo. Ele conseguiu o material, ele fez a planta, ele estava todinho, né, pronto para falar: Jesus, eu estou morando aqui, e existia a tenda, né? O templo era uma tenda. Ele falou: vou construir. Deus falou para ele: você tem muito sangue, muita guerra na tua mão. Quem vai construir é o teu filho. Então, na guerra, Davi estava como rei de Israel tinha conquistado a terra prometida, mas ainda tinha muitas guerras acontecendo, ainda muitas conquistas a serem terminadas, e isso tomaria também o tempo, a atenção, né? Davi tinha que estar voltado para isso, e ia acabar não construindo o templo. Deus queria que fosse um tempo de construir uma fase de paz, de amor. Tudo que é construção, irmãos, quando na nossa vida, se você quer crescer de uma forma legal, edificada, você tem que estar em paz. Tá? E Salomão, na época que Salomão assumiu o reino, já estava tendo, Davi tinha costurado toda uma parte política, os vizinhos. Salomão também foi sábio, né? Deus deu sabedoria para ele, e ele estava em paz com os países ao redor, e ele teve tempo para construir o templo do jeito que Deus quis. Então a nossa edificação sempre vai ser muito melhor se a gente estiver numa época de paz, não tiver naquela época de ansiedade, de guerra, de conflito. Você não vai conseguir focar naquilo. Poxa, mas é difícil, como a gente falou na época de hoje, a gente ter paz. Um exemplo, né? A Ucrânia e a Rússia nessa guerra.
Depois de a gente ter passado por uma pandemia, que foi horrível, que ainda não acabou, mas que não está no seu auge, quando estava parecendo que a coisa ia diminuir, ela voltou um pouco, mas estava, graças a Deus, tem muito menos mortes que no passado. Aí veio a guerra. O mundo não para de haver problema. E agora com a guerra da Rússia e da Ucrânia, o que aconteceu com os países que estão do lado lá? Na Europa, né, a OTAN ali, os países aliados, eles estão todos com muito receio que a Rússia continue invadindo alguns países que querem participar agora para fazer o mesmo grupo, para poder ter defesa deles, que também estão próximos da Ucrânia, que podem ser invadidos ali. E mesmo a Rússia está sofrendo as consequências da guerra. Tem muitas pessoas lá dentro que não queriam a guerra, porque sabem que isso vai dar um problema financeiro também, falta de alimentos. Nós já está havendo falta de, pela pandemia, já houve um problema que até hoje a gente não consegue materiais nem para o trabalho da gente ali, não tem. Você tem que esperar, vem um pouco, depois chega mais outro tempo, vem outra substância, a gente tem que trocar por outra marca, o custo subiu absurdamente, né? Lembra da máscara quando foi preso, lembra das luvas, quanto que subiu? E agora está faltando gás que a gente usa em aparelhos de cirurgias oftalmológicas. Está faltando um gás, começou a faltar. Então já dá um pouquinho para cá, um pouquinho para lá. Então veio a pandemia, destrói a falta de produtos. Veio a guerra, destrói a falta de outros produtos. E não para. Então como é que nós vamos ter paz? Nesse mundo desse jeito, com as pessoas todas prontas para tirar a pedra de você às vezes também querendo tirar a pedra nelas, né? Que não, já falei que é errado, mas às vezes a gente passa do limite, é claro que é figuramento, né? Uns pedregulhozinhos, umas poeirinhas, né? Ele não faz isso, mas a gente se exalta de uma forma, às vezes numa palavra, num movimento, às vezes você não precisa falar nada, só o movimento que você faz, né? Você está conversando com alguém começa a torcer o nariz e fala, mas por que isso? Você não acredita no que eu estou falando? Você não está gostando? Por que toda vez que você fala, você precisa torcer o nariz? Não, o diálogo é a melhor coisa, fala, conversa, explica, não fica guardando para si, para depois falar por trás, fala na hora com a pessoa numa tranquilidade, sem ter testemunho, não precisa ficar 30 pessoas dentro do teu diálogo ali. Descarrega, que fala com a pessoa, tira para fora, né? Ela te pede perdão se for o caso, se a outra pessoa também, for uma pessoa ainda do Senhor, vai entender, vai também pedir perdão para você, resolve o problema. Por que ficar guardando? Até quando? Porque isso tira a paz tua. A paz, se você tiver ansiedade e medo, você não tem paz. Se você tiver rancor, se tiver ódio, você não tem paz. E você, para tirar isso de você, a primeira coisa, foi o que o apóstolo Farid falou, a maior profecia que teve foi a vinda do Espírito Santo. Sem Espírito Santo, onde estão os frutos? Quais são os frutos do Espírito Santo? Não são paz, longanimidade, benignidade, fidelidade. Fé é fruto do Espírito Santo. Em algumas versões falam que fidelidade, falam fé. Então você quer aumentar a fé na salvação, não vem pela fé, quer ter salvação, você tem que permitir que o Espírito Santo dentro de você, ele vai aumentar a tua fé e vai te manter também mais fiel, mais ligado à videira. Se você não, você se afasta. E nós somos o templo do Espírito Santo. Como Deus queria habitar no templo, e Davi quis colocar, mas permitiu que Salomão fizesse, hoje o templo somos nós. E se nós estivermos em guerra, também o Espírito Santo não vai ficar lá à vontade para fazer as coisas conosco. Nós temos que ter o Espírito Santo na nossa vida para que ele possa liberar os frutos e a gente poder estar compartilhando com o Senhor. Então Jesus prometeu outro consolador quando ele
foi para o céu, foi como o apóstolo Fábio pregou ontem. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode perceber, porque não o vê e nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Amém? Então Ele está, você pegou, Ele habita. Então nós conhecemos. Então, às vezes a pessoa de fora não conhece. Você quer que ela age igual a você? Para ela às vezes é difícil liberar o fruto do Espírito, que ela não conhece, não recebeu. Você tem esse privilégio, você está com Ele. Você é uma pessoa que tem que levar. Você tem que entender que o outro é mais fraco que você. Toda vez que você vai a um lugar, você tem que entender que você tem que ajudar. Você às vezes tem. A gente às vezes nem se pega, eu estou com já com idade, você pega correndo e pegar alguma coisa no chão, e a gente vê moço do lado não faz nada. Porque eu acho que eu sou mais forte que ali. Às vezes é uma pessoa mais forte que eu, já que caiu, que não viu, que não conseguiu. Né? Então você pode ajudar na oração, você pode ajudar. Às vezes o cara é milionário, às vezes eu vou lá e quero pagar o almoço para ele, fazendo uma cortesia. Porque eu acho por quê? Porque Deus dá uma situação que eu posso. Deus conhece assim, você pode, por que você não faz? Você não ajuda. Se você achar que você é um coitado, você nunca vai ajudar ninguém, você nunca vai ter nada. E Deus quanto mais você faz, mais Deus te ajuda. Então aquela coisa de inferioridade, né? Como é que fala lá? Né? Complexo de inferioridade que às vezes a gente tem que ser tirado. A gente já se cansou de falar que a gente canta, né? Você tem valor, você não tem que ter valor para os outros, tem que ter valor para Deus. Deixa os homens pensar o que querem. Pode brincar com você, falava que ela ficava brincando comigo, fazia um bullying comigo jogando bola. Eu tenho uma perna que eu perdi não, eu tenho o joelho ruim, eu estourei ministro, e andava com um robocop, eu tinha dor, eu ia jogar bola. Não dá para jogar bola igual a nada que tá. Só que os gols mais bonitos da igreja foi eu que fiz, porque eles lembram todos. Inclusive o pastor Roberto está aqui, ele tomou um ele foi parar lá na lateral, eu coloquei a bola no canto do posto do goleiro. Então você tem que ser feliz. Você não quer, seja feliz, irmão. Seja feliz. Uma perna ruim, eu não tinha medo de ser feliz, não. Pegava de primeiro, fazer umas bobagens. Daí, é brincadeira. Na brincadeira, até na vida real a gente tem que ser feliz, a gente não pode ficar levando ferro e fogo. Dê risada. A gente adora conversar com os amigos que fazem palhaçada, porque você ri o tempo inteiro. Você sabe até com dor, às vezes, tanto que. Né? E você lembra das coisas que faz. Às vezes tem pessoas que são engraçadas por natureza, né? Elas não vão fazer graça, elas são engraçadas. Então, gente, não pode ter medo de rir, de ser feliz, precisa estar sempre carrancudo, precisa estar sempre ser o cara chato. Pelo amor de Deus, isso traz paz, traz alegria, o Espírito Santo é alegria. Muitas vezes falam, não é que crente ri à toa, porque quando está com o Espírito Santo a gente tem vontade de dar risada, porque Deus ajuda tanto a gente, dá aquela alegria, sabe que tudo é brincadeira, tudo é bom. Até se comer uma coisa lá embaixo do caldeiro, vai dar risada, tinha uma pedrinha lá no negócio. Então, seja feliz. Não deixa nada impedir a tua felicidade. Não andeis, Filipenses 4, 6, 7. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Amém. O mundo não entende que como você pode estar feliz sabendo que tua vida está meio complicada, né?
Você está sem emprego, você está com uma certa doença, você está com alguma coisa lá, e você tem paz. Você está descansado ali no Senhor. O mundo não entende essa situação. Por quê? Porque essa paz não depende do teu relacionamento, não depende da situação do mundo, não depende dos teus problemas. É uma paz que excede tudo isso. É a paz do Senhor. É paz, é descanso. Eu estou cansado, não aguento mais. Descansa no Senhor. Tira o peso. Tem hora que a gente fala, tem que tirar o peso. Livrar disso. Então, quando Deus fala aqui, o versículo que nós lemos, né? O primeiro lá, no 14, 27, aqui. Deixa-vos a paz, né? A minha paz que lhes dou, não lhes dou a paz como o mundo dá. Para quem Jesus está falando isso, depois que ele falou que vinha na mesma passagem que fala da vinda do Espírito Santo, né? Que ele ia deixar o Espírito Santo, o Consolador, e ele deixa a paz para nós. Para quem que ele deixa a paz? Para a gente falar, para quem é que ele deixa? Para nós, para mim, para você. Ele não está falando que ele vai deixar a paz no mundo, o mundo vai ficar agora. Porque a paz no mundo depende do homem. Deus deu a terra ao homem. Esse homem faz o que quer, ele deu liberdade. O mundo só quer guerra. Então ele deu a paz para nós, para mim, para você, para cada um. Então, se você abraçar essa paz, você vai ter paz em qualquer situação. O mundo pode estar tendo guerra e você está tendo paz, né? Você pode estar tendo um problema pessoal, mas Deus te dá paz mesmo dentro desse problema, porque é uma paz que excede o entendimento. Como é que você pode ter paz e tranquilidade? Se você não está fazendo as coisas erradas, se você está pedindo para Deus, se você está fiel com Ele, você tem paz, porque Ele está lá lutando com você, te ajudando. Agora, se você está sofrendo uma consequência, você está bebendo, não para de beber, começa a ter uma doença, começa a ter isso, aquilo, você não vai ter paz, não tem jeito, porque você não está obedecendo a palavra, você está alimentando o erro. Agora, às vezes você está na consequência de uma doença, de uma coisa que você fumou demais, ou doença genética, doença que aparece com a idade. Todos nós somos seres humanos, nós passamos por isso, irmãos. No mundo tereis aflições, mas tendes bom ânimo. Eu venci o mundo. Deus te ajuda, né, na hora dessas aflições. Deus não falou assim, no mundo tereis paz, falou? Mas aqui ele falou, você vai ter paz. Eu deixei a paz, olha a diferença. São dois versículos que, né, se adicionam. Mas eu venci o mundo. O mundo traz aflições e Deus, Jesus, traz a paz. Amém, irmão? Amém. Então, você quer viver no mundo? Você vai ter aflição. Você quer viver com Jesus? Você vai ter paz. Amém. Mesmo que o mundo lhe aflija. Então, seja feliz, né? Ame ao próximo. Faça as coisas com amor. Procure ser feliz. Procure ser. Eu estava nesses dias, eu estava lá no consultório, aí eu estava naquele meu amorzinho lá e tal, eu comecei a praticar, né? Vou ficar assim e tal. De repente, veio um questionamento lá, porque eu atrasei, que a pessoa estava fazendo isso, e eu falei, pronto, já não tirou, porque eu não suporto, eu quero o bem-estar do paciente ali. Eu não estou bravo porque a pessoa está brava, eu estou bravo porque ela ficou brava, não deveria ter ficado, deveria ter já resolvido o problema. E eu já comecei, eu falei, meu Deus do céu, tem hora que é melhor você calar a boca, não fala nada. Às vezes o paciente fala um negócio, você já fica ali, pronto, já vai falar uma situação que eu já sei qual é, que eu já expliquei, mas tudo bem. Mas você fica, poxa, mas já falei, já mostrei. Aí ele vem falar uma coisa contra. Nossa, obrigado, está tudo bem. Então você já está com a pedra prontinha para, sabe? E aí, se você escuta um pouquinho, você às vezes quer adivinhar o que o outro vai falar, você quer adivinhar a reclamação do outro, você quer adivinhar a situação dele, e às vezes a gente se engana.
Como a gente lida com o público, a gente sabe muito como é a reação de cada um, como é que é e tal, mas a melhor coisa do mundo é ficar quieto. Escuta primeiro. Escuta. Se você tiver que falar bastante, você pode falar, mas primeiro escuta. Porque é aí que você aprende. Quando a gente está numa roda e a gente fala, puxa, só eu passei meus conhecimentos, né? Eu queria ver o que o outro tinha falado também. Eu preciso aprender com as outras pessoas. Então, aprenda a escutar antes de levantar a mão, ou para acariciar, ou principalmente para atirar pedra, que é o que a gente mais faz. Porque você se engana muito no que às vezes a pessoa está pensando. E às vezes a pessoa até estava te defendendo e você achando que ela está. Então, Deus também dá sabedoria para a gente. Ter um entendimento do que as pessoas falam para a gente. Porque você precisa entender português, né? Precisa ter a interpretação, até inclusive cai no vestibular, a interpretação de texto, porque em português é uma língua difícil, às vezes a interpretação ela deixa em dúvida. Então, Deus te dá essa sabedoria e te dá essa situação de conhecimento a ponto de você poder falar com uma outra pessoa que está acontecendo uma situação ruim para ela e você mudar completamente. Ela consegue entender através da sua linguagem, que você tem que falar a linguagem que o outro entende, e Deus te dá essa capacidade para ela mudar a situação dela. E a pessoa muda. Está lá magoada, está triste, você começa a falar, e você fala, não firme assim, gritando, nada, você fala com convicção, né? Porque Deus te deu por uma experiência própria que você passou. Amém, irmãos? Para encerrar, Salmo 23, 1-3. Quase ninguém conhece, né? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz descansar em pastos verdes e me leva a águas tranquilas. O Senhor renova as minhas forças e me guia por caminhos certos, como Ele mesmo prometeu. Amém, irmãos? Amém. Ele faz descansar em pastos verdes e me leva às águas tranquilas. Amém. Você quer tranquilidade? Você quer paz? Olha para o Senhor. Deixa o Espírito Santo de Deus agir na nossa vida. Tá? Então, que você seja abençoado agora. Está descansado? Tá? Não precisa fazer mais nada. Tá? Essa hora é descansar no Senhor. Você tem que ter aquele sono REM, que é aquele pesado. Se você está acordando toda hora, você não dorme, não descansa. Você tem um sono REM, essa é aquele sono pesado. Esquece o mundo. Tá? E Deus vai abençoar e agir nessa hora do teu descanso. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Jesus, pela tua palavra, que realmente possamos cumprir a tua palavra, Jesus. A tua palavra é poderosa como faca de dois gumes. E ao abrirmos a nossa boca, proferindo a sua palavra, ela vai ter a sua ação perante nós e perante o próximo, Senhor, meu Deus. Muito obrigado por todas as suas bondades, a benignidade, por tudo que o Senhor tem feito conosco, Pai. E que esse fruto, que essas ações que o Senhor tem conosco, possamos passar para frente. E que o Espírito Santo habite em nós e que nós possamos não só descansar em Ti, mas ajudar os outros também a ter esse descanso. Muito obrigado e amém, Senhor.